Olha o estado que a pessoa se encontra. Hora de renovar a autoestima. Voltei pro cabelo. Na verdade eu fui cortar o cabelo, depois eu fui pra academia. Mas como estou alinhado, cabelinho na régua. E hoje é dia de conversa. Eu vou só fazer uns afazeres que eu tenho aqui. Depois eu volto pra gente conversar. Agora sim, vamos conversar. E hoje vamos falar sobre mais uma coisa que a vida ensina pra gente, né? E às vezes a gente tem que aprender na marra, que é, basicamente, você, meu querido, não tem controle de quase praticamente nada da sua vida, assim. Mas é minha vida, mas você tem quase que controle de nada do que acontece com essa sua vida. Então, vamos lá. Desde cedo a gente é ensinado a tentar buscar resoluções, né? Buscar soluções, criar estratégias, tentar fazer alguma coisa para as dificuldades que aparecem na nossa vida. Então a gente tem que planejar, nos antecipar, prever algumas situações. E não estou reclamando, isso é necessário. A gente realmente precisa de certas habilidades como essas para a gente seguir a nossa vida. Só que em algum momento isso pode virar outra coisa, pode ultrapassar um limitezinho e fazer com que a gente tenha ou sinta a necessidade de controlar tudo que acontece. Ou a maioria das coisas. Ou tentar controlar coisas que fogem ao nosso controle. E como eu falei, é um pensamento até válido. É a minha vida, então eu deveria ter o controle das situações. Mas não é assim que funciona na prática. O problema é que a gente vai construindo essa ideia de controle ou de antecipação e tentar prever as situações baseado em expectativas, né, que muitas das vezes são expectativas criadas unicamente dentro da nossa cabeça. Então a gente imagina como a vida deveria acontecer, como as pessoas deveriam agir, como os acontecimentos da vida deveriam fluir. Só que a vida não funciona assim. Às vezes a gente vai conseguir prever e às vezes ela vai vir com uma coisa totalmente nova, uma coisa totalmente inesperada. E assim, para que a gente consiga controlar as coisas, a gente tem que ter o mínimo de conhecimento. Então por isso que a gente geralmente faz muitas especulações e cria tantas expectativas, né? Porque a gente quer ter o conhecimento sobre as coisas que estão acontecendo ou que vão acontecer. Só que na vida a gente tem mais perguntas do que respostas. A gente tem mais dúvidas do que certeza. Como Clarice dizia, na vida não temos garantia alguma senão a fé em trevas. Ou seja, a única coisa que a gente sabe, que a gente tem certeza, é que a gente vai morrer. E só com isso, não tem como a gente controlar muita coisa, sabe? Até isso, que é uma certeza que a gente tem, às vezes a gente não pode fazer nada a respeito. A gente não pode evitar isso. Mas assim, o ponto para essa discussão não é que a gente entenda que a gente não tem controle nenhum sobre nada. Não é que a gente vai abrir mão do controle total, sabe, da nossa vida, das decisões das nossas vidas. Não vamos abrir mão desse controle. Eu acho que é mais entender onde esse controle começa e onde esse controle termina. Para que a gente não negligencie escolhas que temos que fazer, mas também para que a gente não fique pilhado, não fique pensando muito ansioso acerca de coisas que a gente pode fazer única e exclusivamente nada. Então eu vou tentar dar exemplos mais simples. Por exemplo, vou fazer uma prova. Eu realmente tenho que fazer uma prova, as aulas voltaram. Tristeza. Enfim, o que eu controlo? O meu estudo. Como vai ser a minha preparação antes dessa prova. Na hora da prova, sei lá, a cor da caneta que eu vou fazer essa prova. Às vezes nem isso, no Enem a gente sabe que é preta e acabou. Mas na faculdade dá pra você ter essa mínima liberdade. Então,
são essas coisas básicas que estão dentro do meu controle, decisões minhas ali que eu vou tomar. O que eu não controlo. Por isso que eu falo que eu acredito que é muito essa questão de quando o controle, até onde o controle vai, sabe? O momento que o controle termina pra gente. No momento que eu termino a minha prova, entrego ao professor ou à pessoa que está lá responsável pela prova, eu já não tenho mais controle de nada. Ah, mas a prova vai sair tal que dia? Meu Deus, eu vou receber qual nota? Aí já não é mais uma parte assim do meu controle, sabe? Eu não posso fazer nada a respeito disso. Então vale a pena eu ficar, sabe, pilhado, pensando nisso o tempo todo. Nossa, meu Deus, a minha nota vai ser essa. Não, a prova vai sair daqui a uma semana. Não, tem que sair daqui a uma semana. Não é assim que funciona. Então, é muito melhor, né, nesse contexto de fazer uma prova, que eu tenha gastado a minha energia estudando, né, que é algo que eu controlo, do que me preocupando com a minha nota, que aí já não é algo que está sob o meu controle. Outro exemplo, compra online, que é uma coisa que a gente faz muito e a gente fica muito preocupado com a questão da entrega, né? Meu Deus do céu, quando é que vai chegar? Não é meu controle. Meu controle, quando eu vou fazer uma compra online, escolher o produto, eu posso escolher a forma de pagamento, eu posso escolher o frete, se eu vou pagar um frete para vir mais rápido ou não, mas a partir do momento que eu fiz o pagamento, eu já não tenho controle, sabe? De como esse produto vai chegar, se vai chegar corretamente, se vai chegar no endereço certo, se vai chegar avariado ou não, se vai chegar na data certa. Não faz parte do meu controle. Então, é interessante que eu fique pensando nisso o tempo todo. Não é interessante. Eu sei que dá sempre aquela ansiedadezinha, nossa, eu fico doido pra chegar o cara me chamar lá meu nome pra receber as entregas, mas assim, não tá sob o meu controle, sabe, quando isso vai acontecer. Então não é interessante pra mim que eu fique gastando energia pensando e tentando ver isso, a não ser que me deram um prazo pra entregar e passaram do prazo, entregaram no endereço errado, aí eu já tenho que tomar alguma atitude, aí eu meio que retomo o controle um pouquinho da situação, mas ainda assim não retomo o controle totalmente. E aí falando também sobre relacionamentos, eu sempre gosto de falar sobre relacionamentos, porque a vida da gente sempre tem, né? Que a gente tá sempre se relacionando com alguma pessoa de alguma forma, sempre trocando algo. Então eu sempre gosto de falar sobre isso. E aí, quando você precisa ter uma conversa difícil, né? Com um amigo, com um parente, com um namorado, namorada, você vai escolher, às vezes, né? O momento em que você vai ter essa conversa, como você vai abordar, como você vai conversar. Mas a partir do momento que as palavras saem da sua boca, você já não tem mais controle sobre elas. Elas vão, sei lá, impactar de uma forma positiva, de uma forma negativa. Isso tudo a gente tem que pensar antes de falar. Depois que a gente fala, já foi. E aí, eu não controlo como as pessoas vão reagir, né? Eu não controlo o que a pessoa vai pensar, o que a pessoa vai sentir a partir disso. Eu vou pensar antes de falar, para que a reação da pessoa seja o melhor possível. Mas depois que eu já falei, eu já não tenho mais o controle sobre o que vai acontecer, entendeu? Chega de exemplos também, já dei demais. Lá ele. Chega de exemplos, já falei demais. E aí, é nesse momento em que a gente já não tem mais o controle da situação, que eu falo que não é produtivo mais a gente tentar sentir essa necessidade de controlar. E como é que a gente faz isso? A gente começa a nos questionarmos para tentar já ver como vai ser a nossa reação, para ver o que é que a gente vai fazer. E aí a gente começa. Os questionamentos infinitos, o e se? Eu odeio essas perguntinhas, velho. E se der errado? E se não gostarem? E se acontecer isso? E se não chegar? E se... E aí a gente começa e se... E assim, geralmente a gente faz isso para tentar, como eu falei, nos prepararmos para um possível acontecimento. Só que assim, esse se, ele não é um planejamento. Ele é só uma preocupação sem efeito real. Porque eu não vou ter resposta. Eu simplesmente não vou ter resposta para nenhuma dessas perguntas. E não tendo a resposta, eu não vou conseguir me preparar efetivamente para nenhuma das situações que possam acontecer. Sabe? A não ser que a gente tenha uma probabilidade maior disso acontecer. Enfim, mas assim, geralmente esses questionamentos e se, eles só fazem meio que roubar os nossos pensamentos, sabe? Roubar a nossa energia e fazer com que a gente deixe de focar no momento presente, fazer com que a gente fique focando só no futuro, só no que pode acontecer, para que a gente tente controlar esse futuro de alguma forma. Isso é muito desgastante e muito improdutivo. Então largar o controle nessas situações não é você, sabe, deixar a vida te levar. Não é você ser passivo, sabe? Não tomar nenhuma decisão, não fazer nada. É você amadurecer o suficiente para você entender. Já fiz minha parte, o resto não é meu. Não é responsabilidade minha. Não tenho nada a ver com isso, sabe? Nada a ver não, mas assim... Só
Larga esse controle. Para de ficar brigando com a realidade. Para de ficar tentando prever o futuro, sabe? Foca no que está acontecendo agora. Foca no que é o seu controle agora. O que não é seu controle, deixa lá. Uma hora vai voltar esse controle para você. Não se preocupe, vai voltar. Uma hora vai voltar, mas agora já não é mais seu. Então para de se preocupar com isso. E eu sei que às vezes a atitude mais difícil que a gente tem que fazer é não fazer absolutamente nada. A gente tá vendo lá a situação acontecendo. Meu Deus, eu quero fazer isso, eu quero resolver, eu quero, sabe, controlar, mas assim, eu não posso controlar nada. Eu não posso fazer exatamente nada acerca disso. E reconhecer isso e realmente entrar nesse local de não posso fazer nada, vou ficar aqui quieto. Eu sei que é muito difícil, mas é necessário. Essa atitude de você esperar, confiar, não porque assim tudo vai dar certo, mas é porque nem tudo precisa ser resolvido agora, ou nem tudo pode ser resolvido agora. Então, eu acho que é isso. A luz já tá reduzindo também, o sol já tá se pondo, então não dá pra eu ficar mais tempo aqui. Tchau! Oi, prazer.